venha abençoar cada pessoa que está aqui e que eles possam, Senhor, ter experiências contigo e se tornarem fortalecidos a cada dia e voltados para ti, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, Cantando ao Cordeiro uma canção. Cante os que em ti se foram, Os que em ti se foram, e os que hão de os crer, que hão de crer, cantando ao Cordeiro. ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o mais alto, teu nome é o Teu maior, nome é o maior, teu Teu nome é sobre é todos sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome Teu nome é sobre é todos, sobre todos, e os anjos e clamam: os anjos clamam: Santo. Santo. Toda a criação, Toda a criação, santo, santo, exaltado és, exaltado és, santo, santo para sempre. santo para sempre. E quem foi perdoado E redimido foi, e redimido foi, cante ao Cordeiro cante ao Cordeiro uma uma canção. canção. Aquele que é livre Aquele que é livre e leva o seu e nome, leva o seu nome, cante ao Cordeiro. cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Amém. E os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Toda a criação, santo, santo, exaltado és, exaltado és, santo, santo para sempre. santo para sempre. E os anjos clamam: Anjos clamam: Santo. Sim ao Rei dos Reis, Santo. Santo, tu sempre serás santo, Santo para sempre. santo para sempre. Com seus olhos fechados, faça mais uma oração a Deus, pedindo para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele limpe o seu coração, sua mente, de todas as preocupações, ansiedades, inquietações, para que você possa se aproximar dele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, para que ele possa se deixar achar, se deixar encontrar, e a sua vinda aqui não seja em vão. Ó Espírito Santo, abençoe. Está prometido: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que essas pessoas sejam abençoadas, sejam livres das preocupações, das inquietações, das ansiedades, e possam de fato aproximarem-se de todo o coração. E o Senhor venha corresponder, que o Senhor venha se deixar achar, falar aos seus corações, fortalecê-las, abençoá-las, para que o teu nome seja glorificado
E os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 28. Eu quero dar uma orientação simples, importante. E depois nós vamos buscar a presença de Deus. Salmo 28. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda, se tua vida anda por um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Te libertará. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chama a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Pode ser Ele cura a ferida. a ferida. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Com mais fé, chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Graças a Deus. Eu queria que você prestasse atenção para você trazer para a sua vida, colocar em prática ou continuar colocando em prática para que você cresça espiritualmente e tenha, evidentemente, uma vida de respostas em todos os aspectos. Nós seguimos, buscamos um Deus que responde. Aliás, o único Deus que responde. Os deuses deste mundo, eles têm boca, diz a Bíblia, mas eles não falam. Eles têm ouvido, mas eles não podem ouvir. São deuses de pau, de pedra, feito pelos homens. O Deus que criou todas as coisas, ele responde. Está escrito: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que não conheces. A oração, ela não serve apenas para trazer solução de problemas, para trazer vitórias no que se diz respeito à solução de problemas. A oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importante que existe. Através da oração, nós podemos conhecer mais a Deus. A oração produz, um quebrantamento de coração. Quanto mais a pessoa, o cristão, se empenha para orar, maior será a condição dele ter um coração quebrantado. A oração faz com que
a pessoa se torne mais, o cristão se torne mais sensível para ouvir a voz de Deus. E sensível não tem nada a ver com sentimento, com emoção. Tem a ver com a capacidade espiritual de ouvir a voz de Deus com mais facilidade. A oração fortalece. A oração produz muitas coisas, além dela fazer com que a mão de Deus, né, se mova para realizar milagres, para transformar situações, circunstâncias, a vida de pessoas. A oração tem uma importância muito grande. É claro que não adianta simplesmente orar e viver de qualquer maneira, né? Não adianta. Tem cristãos que oram, mas eles vivem uma vida tortuosa. Então, as suas orações não trazem respostas, porque o pecado ele se torna como uma parede, um muro, né, que faz uma separação entre Deus e a pessoa. Isso está escrito na Bíblia. O salmista disse: se eu contemplar a iniquidade, Deus não vai me ouvir, Deus não me ouvirá. Ele está querendo dizer, se a pessoa tiver prazer em se manter no pecado, então não vai ter resposta. Mas a oração produz muitos resultados, né? Mas é sempre importante aprender algumas coisas, porque o Salmo 28 é um salmo que fala de súplica e ações de graça, mas ele nos ensina a respeito da gratidão, da perseverança na fé, a confiança em Deus. Ele fala a respeito da importância da pessoa se afastar, né, daqueles que vivem na iniquidade, não ter, né, uma vida, vamos dizer, associada aos que praticam a iniquidade. Ele fala de muitas coisas, mas ele ensina a respeito da importância de prosseguirmos em oração, ainda quando parece, ou quando temos a impressão de que Deus não está ouvindo. Então, muitos homens e mulheres de Deus viveram isso. Pessoas fiéis, obedientes, tementes a Deus, que em suas vidas tiveram esses períodos em que eles oravam e oraram, e eles tinham e tiveram a impressão de que Deus não estava ouvindo, mas eles perseveraram em oração e foram correspondidos. Abraão viveu isso, Moisés viveu isso. Grandes homens e mulheres de Deus viveram períodos em que eles tiveram a impressão de que Deus não estava ouvindo. Mas o que eles fizeram? Eles perseveraram na oração. Então, é importante lembrar que quando a gente fala de oração, não é uma coisa utilizada apenas para ter solução de problemas, porque tem cristãos que ficam com esse pensamento, essa ideia errada de que você tem que ter uma vida de oração. E às vezes eles pensam que a vida de oração ela só serve para buscar solução de problemas. Não. Se quer crescer espiritualmente, se dedique na oração. Se você se dedicar na oração, a oração vai ajudar você a crescer espiritualmente. Se quer se fortalecer espiritualmente, se dedique na oração, vai lhe trazer forças. Eu quero ouvir melhor a voz de Deus. Se dedique na oração. Eu quero compreender melhor a vontade de Deus. Se dedique na oração. A oração abençoa em todos os sentidos, em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual. Muitos cristãos, nós estamos sempre falando sobre isso, muitos cristãos se acomodam, muitos cristãos relaxam, muitos cristãos não se empenham, né,
na vida de oração, e por isso também muitos se mantêm fracos, enfraquecidos, não crescem espiritualmente, muitos deixam de alcançar respostas importantes na vida, em vários aspectos, em todos os aspectos. Muitos deixam de alcançar muitas coisas. Por quê? Porque não há um empenho na oração. Aqueles que se empenham na oração, evidentemente, têm condições de se tornarem mais fortes, de crescer espiritualmente, de vencer com mais facilidade as suas lutas, de compreender melhor a vontade de Deus, de ter uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus, de serem livres de uma maneira muito maior de tanta coisa ruim que acontece. A oração produz muita coisa. Quem se empenha na oração recebe muitos benefícios, desde que a vida de oração da pessoa, aquela pessoa tem uma vida de obediência. Ora, mas obedece. Ora, mas se submete. Então, vamos ler aqui um pouquinho o Salmo 28. Vamos ler devagar para você entender. O salmista Davi disse: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as súplicas, as vozes súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Olhe um pouquinho para mim. Então, esses 2 primeiros versículos, eles ensinam que Davi estava vivendo um momento muito difícil, estava sempre constantemente estava sendo perseguido por inimigos, enfrentando adversidade. Mas quando Davi diz, não te faça surdo para comigo, o que ele está querendo dizer? Ele estava vivendo um momento na vida em que ele vinha lutando em oração, mas ele tinha a impressão de que Deus não estava ouvindo. Muitos cristãos já viveram isso e sabem do que isso significa. E aqueles que perseveraram na fé, na confiança, na oração, eles obtiveram depois resposta das suas orações e aprenderam. Existem períodos em que Deus, ele age como se não estivesse ouvindo. E por que ele faz isso? Por vários motivos. Porque ele quer ver até onde vai a nossa fé. Porque ele quer que a gente aprenda a perseverar, a continuar, ainda que não estejamos vendo nada. Porque ele quer ver até onde vai a nossa confiança. Ele, então, em alguns momentos, em alguns períodos, ele age como se não estivesse ouvindo. O cristão está obedecendo, está sendo fiel, está buscando, está orando em busca de coisas que são da vontade de Deus, que estão dentro da vontade de Deus, que agradam a Deus, mas muitas das vezes Deus age como se ele não estivesse ouvindo. E aí, Davi, então, nesses versículos, ele diz: não sejas surdo para comigo, para não suceder, disse ele, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Então, por que Davi falou isso? Porque ele estava vivendo exatamente um período assim. A impressão que ele tinha é que Deus não estava ouvindo. O cristão precisa aprender sobre isso. Deus ouve e responde. Quando
oramos, buscamos alguma coisa que está dentro da sua vontade. Muitas das vezes, obedecendo, sendo fiel, fazendo a vontade de Deus, a pessoa está orando, lutando por coisas que estão dentro da vontade de Deus, são agradáveis a Deus, glorificam a Deus, têm uma boa intenção, Deus quer fazer aquilo, mas ele age dessa forma, como se ele não estivesse ouvindo. Existem cristãos que, por falta de maturidade, falta de perseverança, o que eles fazem? Eles desistem das suas orações, eles não perseveram na oração, eles não mostram perseverança na fé, na sua confiança em Deus. O que eles fazem? Eles falam assim, eu orei um tempo, orei por um tempo, orei por uma coisa agradável a Deus, que glorifica a Deus, está dentro da vontade de Deus, mas eu orei, parece que Deus não estava me ouvindo, parece que Deus não quer me responder, parece que Deus não quis me ouvir. E eles simplesmente fazem exatamente o que não deviam fazer. Eles param de orar. Eles largam mão da oração, daquele objetivo, daquela luta em oração. Por quê? Ou por falta de conhecimento, ou muitas das vezes por falta exatamente de fé e de perseverança. Então nós temos que entender isso. É importante a vida de oração. A vida de oração tem que ser acompanhada de obediência. Não adianta ficar lutando em oração e vivendo uma vida errada, vivendo um pezinho com Deus, um pezinho no mundo, uma vida carnal, uma vida superficial, uma vida de hipocrisia com Deus e pensar, não, mas eu estou orando, Ele vai me responder. Não, nada disso funciona. Tem que existir obediência, fidelidade por parte da pessoa na sua vida com Deus. Está obedecendo, está procurando fazer a vontade de Deus. Eu tenho que perseverar. O que você está buscando? Uma coisa agradável a Deus? Justa, que tem boa intenção, que é da vontade de Deus? É. Então, quem quer obter respostas importantes na vida, precisa aprender sobre isso e precisa aprender a perseverar. Estou tendo a impressão de que parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus se tornou surdo para comigo. Já venho orando por um tempo, parece que Deus não está me ouvindo. O que a pessoa tem que fazer? Eu vou continuar orando, eu vou continuar perseverando. Por que isso? Porque nesses períodos em que parece que Deus silencia, Ele está vendo até onde vai a fé, Ele está vendo até onde vai a sua confiança, a sua fidelidade, a sua obediência, a sua fé, a sua perseverança. Então, ninguém se torna um cristão que tem uma vida acompanhada de respostas, de orações, sem perseverar, sem que persevere. Orei, então Deus me respondeu rápido, então, se for para responder rápido, eu oro. Se for para batalhar e ficar um tempo como se Deus não estivesse me ouvindo, aí eu não luto por isso. Não funciona assim. Não funciona. Todo cristão, sendo fiel, obedecendo, agradando a Deus e que vive uma vida de oração, porque nem todos vivem uma vida de oração, mas os que vivem uma vida de oração, eles têm que aprender sobre isso. Então, na vida cristã, existem períodos que parece que Deus silencia. Sim, existem períodos que parece que Deus silencia. E quanto tempo é esse período? Não se sabe. Isso é da autoridade de Deus. Davi viveu isso. Davi foi
um dos que mais obtiveram vitórias através das orações. Davi teve uma vida de muitos testemunhos, mas ele, por muitas vezes, ele viveu isso, e por isso ele fala, ele escreveu os salmos de Davi, falam sobre isso. Até quando, Senhor, ocultarás o rosto de mim? Até quando? Por quê? Porque ele viveu períodos assim. Então, nós temos que ter esse entendimento. Haverão períodos em que parece que Deus silenciou para com aquela pessoa. Sim. Ele não é que ele não quer responder, não é que ele não pode responder, não é que ele não quer fazer. Mas ele age dessa forma porque, nesse período, a gente mostra se temos um caráter perseverante. Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a nossa confiança? Estou orando, parece que Deus está surdo, parece que Deus silenciou, não estou vendo nada. O que eu faço? Se a pessoa é perseverante na sua fé, na sua oração, na sua confiança para com Deus, ela diz: eu vou continuar orando. E chega um momento que Deus então responde, chega um momento que Deus se manifesta. Então deixa eu repetir aqui os versículo 2: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas, está lutando em oração, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Está dizendo: ó Deus, não se mantenha surdo para comigo, para não acontecer de eu perecer como os incrédulos. E disse: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Então aqui, versículo 3, 4 e 5. Olha um pouquinho, Davi está fazendo o quê? Está falando dos ímpios. Primeiro ele fala: olha, não seja surdo para comigo, me responde. Para que, se o senhor se calar, se o senhor não me responder, se calar em relação a mim, eu não venha perecer igual os ímpios. Depois ele fala do tipo de vida dos ímpios, e ele fala do futuro dos ímpios. Ele está falando com Deus, fazendo uma comparação entre ele e os ímpios, né? No versículo 6, ele diz assim: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Amém? Então, o versículo 1 e 2, Davi está falando de um período em que Deus parece que silenciou em relação a ele, se calou, não está, parece que não está me ouvindo, não está me respondendo. Então ele está lutando com Deus. Olha, não te cales, não te faça surdo. Ele está lutando. Essa luta o cristão tem que viver. Essa luta o cristão tem que viver. Muitos cristãos, eles querem colher muitas coisas de Deus, né? Eles querem ver as promessas de Deus se cumprir na vida deles, mas eles não querem, muitas das vezes, lutar. Eles não querem batalhar espiritualmente por essas respostas ou pelo cumprimento das promessas de Deus. Não querem. Davi, ele teve que batalhar muitas das vezes. Não viu nada,
Parece que Deus silenciou, parece que Deus não estava ouvindo, mas ele não desistia da sua luta, da sua perseverança, da sua fidelidade, da sua vida de oração. Ele não desistia. E chegou uma hora, o versículo 6, agora ele está falando de uma outra situação. Ele está dizendo: bendito seja o Senhor que me ouviu. Não é que Davi era bipolar, era uma pessoa, agora é outra? Não, não era bipolar. O versículo 1 e 2, ele está falando de um período. Lutando, ó Deus, não te cales, não te faça surdo para comigo. Está batalhando, é um período de batalha. O versículo 6, agora é uma outra situação. Agora ele está falando que Deus ouviu a oração dele, as súplicas dele. Isso tem que ser trazido para a vida. Ser cristão, ver as promessas de Deus se cumprirem, ter uma vida acompanhada de respostas, de testemunhos maiores, de resposta de orações, e isso para todos os aspectos, isso não vem do nada. Isso não acontece sem que a pessoa plante. Muitos cristãos, eles não querem plantar. Muitos cristãos não querem batalhar espiritualmente. Eles querem simplesmente viver o momento de colher. Então, eu quero colher, eu só quero colher. Eles querem colher, muitos só querem colher. As respostas colher, as bênçãos colher, as promessas de Deus, eles só querem colher, mas não se vive assim. Não se colhe sem plantar, não se colhe sem plantar. Não se colhe. Não vai se colher sem plantar. Os homens e mulheres de Deus tiveram que plantar para poder colher. Eles colheram. Então, quando ele diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as súplicas. Quer dizer, eu colhi a resposta das minhas orações. Mas ele colheu como? Sem plantar? Não. Ele batalhou para isso. Você tem que ver, inclusive, que tipo, né? Que tipo de cristão você tem sido. Aquele cristão que entende que é preciso plantar para colher, e você tem plantado. Tem plantado. Você tem plantado obediência, fidelidade, oração, perseverança na sua oração. Você tem plantado. Ou se você é aquele cristão que quer apenas colher. Eu quero colher. Eu só quero colher. Tem gente que está esperando colher muita coisa há muito tempo, mas muitas das vezes eles não plantaram para aquilo. Eles não plantaram para colher, mas eles estão esperando. Não funciona assim. Não funciona assim. Deus responde, Deus cumpre a sua palavra, as suas promessas, mas nós vamos ter que plantar, não é merecer ninguém merece. Nós vamos ter que plantar para colher. Então, Davi não era duas pessoas, o cara era bipolar. Está falando que Deus não ouve, agora está falando que Deus ouve? Não, não era isso, não. Aqui está falando de dois períodos que ele viveu. Um período difícil, em que Deus silenciou, parecia que silenciou em relação a ele. Parece que não está ouvindo. Então, mas o que ele fez? Parece que não está me ouvindo, não oro mais, não luto mais. Não. Ele foi para uma batalha em oração. Deus, não te faças surdo para comigo, para que eu não pereça, igual os ímpios e tal. Não te cales. É uma batalha de oração. É um período de batalha de oração. Não desistiu, não desanimou, não desistiu, não largou mão da sua perseverança de fé, de confiança e de oração. Continuou. O versículo 6, ele está falando agora da colheita. Bendito o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. Agora ele está vivendo um período de colheita.
E isso acontece. Não adianta, olhe um pouquinho para mim, não adianta ser esse tipo de cristão que só quer a colheita, só quer colher. Quer que Deus te responda? Quero. Quer que Deus te abençoe? Quero. Quer crescer espiritualmente? Quer ter experiência com Deus? Quer ter testemunhos maiores? Quer desenvolver a sua vida com Deus? Eles querem colher. Mas quando você pergunta, você tem plantado? Você tem perseverado na sua obediência, na sua fidelidade, na sua comunhão com Deus, na sua oração? Você tem batalhado mesmo? Você tem plantado mesmo? Nem todos eles. Nem todos eles. Ah, mas eu venho domingo na igreja. Mas vir domingo na igreja não é tudo. Vir na igreja, congregar, faz parte. É necessário. Mas não se pode se basear nisso. Não, mas domingo eu vou à igreja, mas vim domingo à igreja só e não faz mais nada, não planta, não obedece, não tem sua vida de oração, não se empenha na sua perseverança. Não pode se basear só porque vem no domingo à igreja. Vir domingo é necessário, é uma necessidade do cristão, ele precisa congregar. Mas eu preciso ter uma vida em que eu plante para colher, tem que plantar para colher. Então eu vou lá, não vi nada, apreensão que Deus não está me ouvindo, que Deus está surdo, estou batalhando por algo, por coisas que é da vontade de Deus, estão dentro da vontade de Deus. Passou um tempo, não vi nada, não aconteceu nada, deu a impressão que Deus não está nem me ouvindo, mas eu vou continuar batalhando. É isso aí, nem todo mundo quer fazer isso. Nem todo mundo vive isso. Nem todo mundo quer fazer isso. A maioria, orei um tempo, batalhei um tempo, perseverei um tempo, parece que Deus não está ouvindo, não quis escutar, não faz nada, parece que não vai acontecer nada. Então é o seguinte, eu largo mão dessa batalha. Então, Deus continua sendo Deus, Ele não muda, Ele não enfraquece, Ele não diminui. É aquele cristão que vai deixar de colher respostas na vida, que vai deixar de colher o cumprimento de promessas de Deus na vida. Por quê? Porque ele, quando viu que não, parece que Deus não ouviu, parece que Deus não está respondendo, ou ele não viu nada acontecer logo, mudar logo, ele decidiu, por falta de perseverança, de fé, de confiança, ele decidiu largar a mão da sua batalha. O que acontece? Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Então, nós temos que entender isso. Tem muitos cristãos que não entendem. Muitos são, às vezes, orientados erradamente, pensando que orei agora e tudo vai vir agora. Orei agora e vai vir daqui a pouco, e tudo vem daqui a pouco. Isso não existe, isso não é assim. Tem oração que a gente faz agora e daqui a pouquinho realmente Deus torna aquilo possível. Tem. A maioria das orações, elas serão respondidas na base da perseverança, da insistência. Por vários motivos, Deus faz assim. Ele podia nos dar tudo que pedimos dentro da vontade dele no mesmo instante, na mesma hora. Mas ele não faz. Não faz por vários motivos. Porque precisamos crescer, precisamos desenvolver um caráter perseverante, precisamos provar fé, confiança, fidelidade, precisamos estar preparado para receber aquilo. Então ele não dá na mesma hora, e tem momentos que ele age como se não estou ouvindo. Silencia. Você fica ali, parece que Deus ficou surdo, Parece que Deus não quer fazer, Parece que Deus não está nem aí, Existem períodos que Ele faz com que isso aconteça. Ele tem os motivos dele. O que Ele quer? Ele quer brincar com a gente? Ele quer bagunçar com a gente? Não.
Ele quer que a gente desenvolva um caráter perseverante. Ele quer que a gente demonstre que a nossa fé é firme, que a nossa confiança é firme nele, que nós não desistimos simplesmente porque diante dos nossos olhos parece que nada mudou, vai mudar ou esteja acontecendo. Ele quer que a gente mostre fé, confiança, perseverança. Então, não adianta, você pega a Bíblia e vê lá, Davi disse, Senhor, não te faça surdo para comigo, tal, você está numa luta tremenda. Depois você vê esse mesmo Davi dizendo, bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. Aí você, ele batalhou, por um período não viu nada, mas batalhou, e depois ele colheu. E aí quando chega a sua vez, aí você não quer. Aí você quer que tudo seja como do seu jeito, tem que ser na minha hora, na hora. Igual uma criancinha pirracenta que quer tudo na hora, do jeito dela e na maneira dela. Não é assim, não funciona. Nós temos que crescer espiritualmente, amadurecer. Isso é amadurecer. Não pode permanecer como uma criancinha na fé. Não, Deus não me deu logo, não me deu agora, parece que não está me ouvindo, parece que não me respondeu, então também eu não quero mais. Bom, quem quer viver assim, perde. Mas quando o cristão amadurece, ele entende, ele vai aprendendo. Não, tem momentos que eu estou orando e Deus dá provas de que Ele está ouvindo. Ele dá provas de que Ele está ouvindo? Tem. Mas tem momentos que Deus silencia e dá a impressão de que Ele está surdo, de que você está orando à toa, a oração está indo para o espaço e se perdendo no espaço. Tem. Mas você crê nele? Creio. Você está vivendo por fé ou por emoção? Estou vivendo por fé. Não estou vendo nada diante dos meus olhos, mas eu tenho certeza que Deus está me ouvindo, porque eu estou orando com fé, com sinceridade de coração, em nome de Jesus, e o que eu estou buscando é da vontade dele. Então, ainda que eu não esteja vendo nada, tenho a impressão de que ele está surdo, não tem problema, eu vou continuar batalhando. É assim que funciona, é assim. Quem pensa assim, quem vive assim, amadureceu, está amadurecendo, e vai se fortalecendo, e vai obtendo respostas maiores. Existem momentos que Deus silencia. Deus tinha um grande objetivo para Moisés, um grande objetivo. Moisés não sabia, mas Deus tinha um grande objetivo para Moisés. Moisés, porque foi defender o escravo que estava sendo espancado por um soldado, Moisés foi lá intervir na luta com o soldado acidentalmente, não foi de propósito. O soldado egípcio morreu na luta com Moisés, o jeito caiu lá e morreu. Moisés teve que fugir para o deserto. 40 anos no deserto, num lugar árido, seco, tomando conta de ovelha do sogro. Para lá, leva a ovelha para cá, leva a ovelha para lá, leva a ovelha para cá. Você sabe o que são 40 anos? Não viu nada. 40 anos parecia que não ia acontecer nada, parece que Deus abandonou Moisés, parece que 40 anos sem ver nada. Mas ele não abandonou a fé dele. Ele não desistiu da sua fé, da sua crença em Deus. Chegou um dia que Deus se manifestou para ele. Manifestou. As ovelhas foram lá para o lado do Monte Sinai e lá Moisés viu a sarça queimando. E ficou curioso, por que o fogo envolve a sarça, mas ela não se queima, isso não é uma coisa normal. Quando ele se aproximou, Deus se manifestou, falou, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. 40 anos sem nada,
sem ver nada. Cristãos oram 10 dias, 15 dias, um mês, não viu nada, sabe? Cristãos, você diz, comece a viver uma vida de oração. Separa todos os dias lá, 20 minutos pelo menos, vai orar, vai falar com Deus, vai meditar, vai. Eles fazem 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Depois eles largam mão. Depois esses mesmos cristãos dizem, eu queria que Deus se manifestasse de uma maneira maior na minha vida. Como? Não consegue perseverar 20 minutos por dia em oração, não consegue. Consegue fazer muitas outras coisas, menos perseverar na oração com Deus. Depois esses mesmos cristãos dizem, se Deus fizesse aquilo, se Deus não sei o quê, eu queria que Deus fizesse aquilo lá, eu queria que Deus me respondesse ali. Como? Se não há um empenho para plantar, como é que quer colher? Como? É preciso plantar. Com Deus também é preciso plantar. Se não planta, então não pode colher. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração o quê? Confia. Nele fui o quê? Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Não era, olhe para mim, alguém bipolar, que hoje é uma pessoa, daqui a pouco é outra. Não é. É um homem de Deus, não era perfeito. Um homem de Deus que viveu um período de lutas, em que parecia que Deus estava surdo. Mas esse homem batalhou, e agora ele está dando um testemunho. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu. Nele eu fui socorrido. Acabou. Então, a Bíblia não é um livrinho de ficção. Um livro que você fala, não, aquelas pessoas viveram aquilo, mas eu não preciso viver, ou eu não vou viver, ou eu não quero viver. Não funciona assim. Não funciona assim. O cristão verdadeiro, ele tem que querer que a palavra de Deus se cumpra na vida dele em todos os aspectos. Tem que querer. E não pode, não deve, não deveria ser aquele cristão que parece que a Bíblia é uma teoria. Está escrito ali, mas não acontece. Não. Ele tem que querer ver a palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Ele tem que querer. Mas ele precisa ter consciência e disposição espiritual. Eu tenho que plantar também. Eu tenho que plantar. Não posso viver como aqueles cristãos que eles só querem o outro lado da moeda. Eles só querem o lado da colheita, só querem receber. Mas quando se trata de plantar, aí eles não querem plantar. Então, quem não quer plantar, não pode esperar colher. Isso é em tudo na vida, e na vida com Deus também. Então, perseverar na oração, na confiança, na fidelidade, na perseverança na sua fé. Isso faz parte de uma vida de plantação. Plantação. Então, vou colher. Então, tem cristãos que eles entenderam isso e vivem isso. E por isso eles têm uma vida acompanhada do cumprimento da palavra de Deus.
Cristãos que entendem, não, tem períodos sim que parece que Deus não está ouvindo, está surdo, silenciou, tem, mas eu continuei batalhando, orando, perseverando, lutando, Deus me respondeu. São pessoas que aprenderam que é preciso plantar para poder colher. Deus tem o seu modo de trabalhar. O tempo dele é o tempo dele. Então Moisés foi fiel, rejeitou toda aquela vida de riqueza no Egito, preferiu Deus, as coisas de Deus, mas de repente ele tem que fugir para o deserto e 40 anos, nada, não viu nada que, Deus, nada, não viu nada. A vida dele parece que estava definida. Agora vai tomar conta de ovelha o resto da tua vida. Quem olhava, ou quem de repente olhasse para a vida de Moisés, ele dizia, já era, não vai acontecer nada com ele, Deus não vai fazer nada na vida dele. Ele fiel naquilo que estava nas mãos dele, tomar conta das ovelhas de Jetro, seu sogro. A vida de Moisés era todo dia, tinha que levar as ovelhas, o cara que estava sendo preparado para ser rei no Egito. Agora ele está tomando conta de ovelha, leva para lá, leva para cá, leva para lá. 40 anos, não foram 4 dias, 4 meses, 40 anos, não viu nada, até que Deus se manifestou. É muito bonito, né? Não é bonito? É bonito, mas tem que viver, vai ver. Achar bonito só, o negócio é difícil. 40 anos. Então, tem cristãos que começam a lutar um pouquinho, não viu nada, abandonam, largam tudo. Deixa eu ler aqui rápido o Salmo 13 para a gente orar. O Salmo 13 fala um pouquinho sobre isso. É o período que parece que Deus não está nem ouvindo. O título diz oração de fé. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta-te para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que esse salmo está falando, hein? Esse salmo está falando de um período de colheitas, de resposta, não. Esse salmo está falando de um período de silêncio. Parece que Deus não está ouvindo. Por isso ele fala, Senhor, até quando vai se esquecer de mim? Até quando eu estarei relutando? Até quando a tristeza? Até quando o inimigo se levantará? Até quando? Responde, batalha. Então a vida cristã não é só colher e colher. Não. A vida cristã tem momentos de plantação. E às vezes a plantação acontece desse jeito. Não tem nada. Se alguém perguntar, e aí? Deus está demonstrando, dando provas, sinais de que está te ouvindo? Tem cristão que vai dizer, estou num período aí que parece que Deus está surdo, parece que Deus não está me ouvindo não, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Eles são firmes, eles amadureceram, eles cresceram espiritualmente, eles têm maturidade. Tem cristãos que não.
Você fala, e aí? Ah, não, parece que Deus não está me ouvindo, então eu também já não quero nem mais orar. Eu não quero nem mais lutar, eu não quero nem mais fazer, eu não quero mais nem não sei o quê, porque parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está fazendo nada. São como criancinhas pirracentas. Eu quero uma bala agora, se não deu a bala agora, eles querem cair no chão. Sim ou não? Querem chorar, querem espernear. Nós temos que crescer. Aqueles pastores que, ou por falta de entendimento, de experiência com Deus, principalmente de experiência com Deus, aqueles pastores que dizem que não, você vai orar agora e tudo vai receber agora, tu vai receber daqui a pouco. É assim, Deus, a gente ora, Deus dá agora, Ele responde agora e dá a impressão para as pessoas de que Deus é igual um micro-ondas, apertou lá o botão, já vem. Eles estão enganados, porque não funciona assim, não funciona assim. Então eu quero fazer oração. Se você estiver, porque se você não estiver batalhando em oração, se você não persevera em oração, você nem sabe o que é isso. Porque se não ora, se não persevera em oração, como é que você vai dizer assim, pô, estou vivendo um momento assim que parece que Deus não está me ouvindo? Você nem ora, como é que você vai? Não tem como viver isso. Não tem como falar sobre isso, não existe como. Porque não está nem plantando para orar, quanto mais para poder dizer, não, eu estou batalhando, mas eu estou tendo a impressão de que Deus parece que está surdo, eu estou vivendo um período que parece que Deus silenciou. Não tem como falar sobre isso. Mas se você é aquele cristão que tem perseverado na fé, na sua confiança, na sua oração, bispo, batalhando na oração, estou batalhando na oração, estou perseverando na oração, e eu estou tendo, né, a impressão de que parece que Deus silenciou, não está ouvindo, não está me dando nada, nem nada, nem um sinalzinho de que Ele está me ouvindo, sabe? Parece que eu estou orando, parece que minhas orações estão indo lá para o espaço à toa. Então o Espírito Santo já está te orientando, que é preciso você prosseguir, seguir em frente, continuar obedecendo a palavra dEle, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, sendo fiel, confiar, e em relação às orações, continuar insistindo nas orações. Continuar insistindo nas orações. Continuar perseverando. Não estou tendo nada que me dê uma demonstração de que Deus está me ouvindo. Só a minha fé, é isso aí, só a fé. É essa fé. Não estou vendo nada, estou sentindo nada, não está acontecendo nada, estou tendo impressão de nada, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Continue batalhando na fé. E Ele é Deus. Amém? Entenderam, sim ou não? Agora, se você diz, eu nem oro, eu oro muito mal na hora que acordo, muito mal na hora que vou dormir, uma oração de qualquer jeito, nem viver uma perseverança diária de oração, eu não faço, eu não vivo, eu faço uma semana, paro. Você vai colher o quê? Você vai colher o quê? Vai colher o quê? Tem como? Tem como? Está cheio de gente por aí, pessoas incrédulas, que elas ficam querendo colher muita coisa boa na vida, mas elas não querem plantar para isso. Está cheio de gente por aí que não quer plantar nada na vida, nada, mas só querem colher. Mas também tem muitos cristãos que eles não querem plantar. Vai ficar difícil, porque se a pessoa não planta, ela também, hein? Quem não planta, não colhe. Não colhe. Eu quero viver uma vida de colheitas. Tem que plantar antes. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus.
Vamos orar e buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Feche os olhos. Se tua vida anda por um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. Te libertará. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus, que o tempo passa. Chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Ó Espírito Santo, em o nome de Jesus, eu oro e peço para que o Senhor ilumine o espírito de cada uma dessas pessoas, para que se compreenda no espírito o que a tua palavra diz. Muitos são os cristãos que desejam colher o cumprimento de grandes promessas, e desejam colher muitas respostas de orações, e desejam ter grandes experiências com Deus, que desejam ser grandemente honrados por Deus, mas muitas das vezes muitos não querem plantar, eles querem apenas colher. E a tua palavra ensina que é preciso plantar para que se possa colher. Davi, vivendo mais um momento difícil de lutas, sendo perseguido, expressou o que estava vivendo. Um período em que o Senhor silenciou em relação a ele, em que o Senhor deu a ele a impressão de que se fez de surdo, mas ainda assim Davi permaneceu firme na fé, perseverou, continuou lutando, até que aquele período cessou, e as respostas aconteceram, a ponto dele dizer: bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas e eu fui socorrido. Senhor, abra os olhos espirituais daqueles que porventura
nem batalhando em oração eles estão. E de repente vivem uma vida de acomodação, de frieza espiritual, voltados para tantas coisas, mas que não batalham com perseverança na fé, na oração, na confiança. Faça-os entender que é preciso batalhar para que possam também colher. Espírito Santo, fale com aqueles que têm sido fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis na fé, na confiança, que têm perseverado em oração e que, quem sabe, estão há muito tempo ou há algum tempo vivendo esta experiência, como se o Senhor tivesse silenciado em relação a eles, e não tem visto, não tem tido nenhuma evidência, demonstrações de que o Senhor está lhes ouvindo, que esta palavra produza muito fruto dentro deles, e o Espírito Santo os faça entender que o Senhor está ouvindo muito bem as suas súplicas, as suas orações, que o Senhor tem visto a fé, a perseverança, a obediência deles, e que o Senhor há de responder, e que este período de silêncio vai cessar, e as respostas das orações, da perseverança, da fé, da confiança, os frutos virão, assim como veio para Davi e tantos outros. O Senhor é fiel para responder e fazer com que aqueles que perseveram fielmente colham frutos das suas orações, da sua obediência, da sua fé. O Senhor é fiel. Está escrito que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Que aqueles que têm, Senhor, semeado obediência, fidelidade, fé, orações agradáveis a Ti, que eles colham grandes frutos e possam Te glorificar muito mais pelos testemunhos e respostas, e possam, meu Deus, testemunhar de uma maneira maior que o Senhor é Deus. Os abençoe, fale com Deus. Você tem perseverado na sua fidelidade, fé, confiança, oração, ainda que você tenha a impressão de que Deus não está ouvindo, de que Deus silenciou em relação a você. Tenha certeza de que Ele está ouvindo, tenha certeza de que Ele vai se manifestar, que Ele vai responder, assim como Ele fez com Davi e com tantos outros. Ele é Deus para fazer, Ele é fiel. Nós Te glorificamos. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus. Bendito, disse Davi, seja o Senhor que ouviu as minhas súplicas.
fui socorrido por Ele. Ele é o meu escudo e a minha força. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, engrandeça a Deus, porque Ele é Deus. Tudo quanto fazemos, segundo a sua vontade, de todo o coração e com toda a fé, sobe à presença dEle como um perfume agradável. Oh, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome. Tu não és um Deus de pau, de pedra, como os deuses deste mundo, que tem ouvidos e não ouvem, que tem olhos e não veem. Não, o Senhor é Deus. O Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor opera, o Senhor não dorme, não dormita, mesmo que às vezes dê a impressão de que silenciou, de que não está ouvindo, mas o Senhor é Deus e é fiel para cumprir a sua palavra e suas promessas. Exaltado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso escudo, o nosso sol. Por isso está escrito: bem-aventurados os que têm o Deus de Jacó por seu auxílio. Aceite o louvor, a adoração feita, Senhor, de coração, em espírito, em verdade. Que as nossas palavras, que a expressão de louvor, de gratidão, suba à tua presença como um perfume agradável. Tu és o nosso Deus, Tu és fiel, podemos confiar em Ti, ainda que os nossos olhos nada estejam vendo, ainda que se pareça que nada vai acontecer. O Senhor é fiel, o Senhor é Deus. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Toca, Senhor, envolva teu povo com a tua presença, envolva as suas vidas. Dá, Senhor, o teu Espírito aos que te amam, aos que te buscam, aos que te adoram. Venha, ó Espírito Santo, fortaleça aqueles que têm perseverado na fé, na confiança, na obediência, na oração, na tua vontade. Toca em suas vidas, encha-os de certeza e da segurança de que estamos seguindo e buscando aquele que é fiel, justo e verdadeiro, o Deus que não falha, que não muda, mas que cumpre a sua palavra e as suas promessas. Aleluia. Adore a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Não há nada que se compare a Ele. Quem há semelhante ao nosso Deus, que criou os céus e a terra, que se inclina para ver o que se passa na terra e nos céus, que levanta do pó desvalido, do monturo necessitado, e faz com que a mulher estéril se torne alegre mãe de filhos e habite em família. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Envolva o teu povo com a tua presença.
toque em suas vidas, conceda-lhes a certeza de que o Senhor está no nosso meio, é conosco, é com aqueles que estão voltados para Ti. Não há motivos para temer, para nos espantarmos. O mesmo Deus que ouviu e socorreu Davi, e por isso Davi o adorou, dizendo: bendito seja o Senhor, que ouviu as minhas súplicas. É o mesmo Deus que seguimos e buscamos e servimos. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, graças eu te dou, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levante as mãos e cante: digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre o trono está, Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Cante: digno é o Senhor, sobre o trono está, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. nós te agradecemos de todo o coração. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.